Na aula passada, vocês viram o algoritmo de branch and bound e a gente vai ver uma nova versão desse algoritmo, onde agora a gente vai utilizar para salvar a estrutura lá de nós ativos que estão sendo explorados pelo algoritmo, um heap. Isso significa, para um problema de minimização, que dentre todos os nós que estão lá na estrutura de nós ativos, a gente vai remover um próximo nó para explorar. O que você vai remover para explorar vai ser aquele que tem o menor limitante inferior. Já que você está interessado em minimizar uma função objetivo, então ele vai funcionar como se fosse com uma estratégia um pouco heurística e vai, dentre todos os nós disponíveis a serem explorados, ele vai pegar aquele que tem o menor limitante inferior, possivelmente você vai encontrar mais rápido a solução ótima. E aí eu vou descrever o algoritmo aqui, depois a gente vai ver como é que ele funciona exatamente. Então a gente viu já o algoritmo de branch and bound utilizando ou uma estrutura de pilha ou de fila. Quando a gente utilizava uma estrutura de pilha, a árvore de estados lá de soluções, a gente podia enxergar como se você estivesse fazendo uma busca em profundidade. Então ele abria um nó, depois pegava um próximo nó filho desse para ser explorado, depois pegava um próximo nó filho desse para ser explorado. Então você ia fazendo como se fosse uma busca em profundidade. E quando a gente usava uma fila, você podia pensar como se você estivesse fazendo uma exploração em largura, uma busca em largura dessa árvore de estados de solução. Você pegava um nó, abria todos os filhos dele e depois esses nós eram enfileirados, então cada um deles ia sendo avaliado em ordem. Então a gente vai ver essa estratégia best bound, onde eu estou utilizando então para guardar os nós uma estrutura de heap, e dentre todos os nós ativos, em algum momento, o que eu vou explorar é aquele que tem o menor limitante inferior. Então, por exemplo, eu estou lá no nó raiz, aí eu setei a primeira variável x1, que tem 3 possíveis valores, aí eu expandi esse nó com o próximo valor de x1 e esse outro nó com o próximo valor de x1. Aí você vai lá e usa heurísticas para computar um limite superior e um limite inferior para a melhor solução que você consegue obter a partir desse nó. E aí os limitantes que você consegue são 90 e 100. Então isso significa que qualquer nó descendente desse primeiro nó aqui, ele vai ter um valor entre 90 e 100. Para o segundo nó, você usa heurísticas para calcular o limitante inferior e superior, e você obtém lá um limite inferior de 85 e um superior de 102. E para o terceiro nó, você obtém um limite inferior de 88 e um superior de 90. Então, quem que seria desses três aqui o próximo nó a ser explorado? Utilizando a estratégia best bound, onde a gente está usando um heap de mínimo, então ele vai pegar o cara que tem o menor valor de limite inferior, que nesse nosso exemplo aqui, esse nó aqui do meio, e aí ele explorar esse nó aqui expandindo os filhos dele. Nesse caso aqui eu só desenhei um filho, mas ele pode ter mais filhos aqui, por exemplo, seriam relativos aos valores da variável x2. Então aqui eu tenho uma descrição do algoritmo. Eu recebo um nó inicial lá da minha árvore de estados, que eu vou começar a expandir ela. E aí eu tenho a estrutura de nós, que pode ser uma pilha, uma fila, um heap. Então no caso do best bound a gente está utilizando um heap. Então esse cara aqui ele representa um heap onde eu vou guardar os nós ativos, os nós que eu preciso ainda explorar até garantir que eu encontrei a solução ótima. Então você adiciona no heap nós esse nó inicial T, e aí você calcula um limitante superior geral com uma solução heurística. Então, por exemplo, o TSP, você gera um ciclo que visita todos os vértices uma única vez, e isso aí te dá uma solução heurística e você sabe, eu tenho uma solução inicial que tem esse valor aqui, que a gente chama de U. Então, se vocês lembrarem lá, a gente usava esse valor aqui para podar ramos dessa árvore que a gente está explorando, né? Então, se você tem, vamos pegar aqui um exemplo, U igual a, sei lá, 86, por exemplo. U é igual a 86.
Aí esse nó aqui, ele está dizendo, ó, o melhor ciclo hamiltoniano que você vai obter a partir desse nó aqui tem custo pelo menos 88. Então, como ele é maior do que o valor de U, você poderia já podar esse nó aqui. E esse outro também, né, cujo valor é 90, então esse nó também poderia ser podado, você não precisaria explorar ele. Então, lembrando para que serve esse valor de U aqui para vocês. Tá, então, enquanto você ainda tiver nós ativos para ser explorado, então um nós é diferente de vazio, eu vou pegar o próximo nó a ser explorado, então lembrando que como esse cara aqui agora é um heap de mínimo, em cima da função limitante inferior, então ele vai pegar aquele nó com o menor limitante inferior. Se E for uma solução viável completa, você de cara vai devolver E esse cara vai ser a solução ótima. Depois eu vou mostrar por que essa aqui é a solução ótima. Então, quando você for explorar um nó e esse nó é uma solução viável completa, seguindo a estratégia Best Bound, esse primeiro nó que é uma solução completa viável, ele já vai ser a solução ótima e você pode devolver ele para o algoritmo. Se não for, então o que a gente faz? Você vai expandir esse nó E. Então, para cada filho x de E, se x for uma solução completa e viável, então você computa o valor dessa solução e seta lá os valores superiores e inferiores, aqui é o valor superior e inferior de x como sendo o valor dessa solução. Se x for inviável, então num problema de minimização a gente vai setar todos esses valores aí como infinito, é uma solução inviável, eu vou descartar ela. Se x não for uma solução completa, então é uma solução parcial, você não preencheu toda a sua tupla lá, então beleza, você vai usar heurísticas de limitante superior, então upper bound, e heurísticas de limitante inferior, lower bound, para computar os valores de zx barra superior e zx com barra inferior. Se o limitante inferior do nó x for menor do que u, aí tudo bem, você pode adicionar ele na sua estrutura de heap para ser explorado depois. Se ele for maior ou igual, então não adianta eu adicionar esse cara lá, porque você já tem uma solução com valor u, então não adianta adicionar esse nó x que vai ter valor no mínimo, alguma coisa que você já tem, certo? Então você só vai adicionar na sua estrutura de nós para ser explorado posteriormente nós que podem melhorar o valor da solução que você já tem na sua mão. Então, se o valor inferior dele for menor do que u, então eu vou adicionar esse nó x na estrutura nós e eu posso atualizar o meu u aqui como sendo o mínimo entre u e o valor máximo de uma solução que eu sei que eu posso obter a partir desse nó x. Bem, esse aqui é o algoritmo, depois a gente vai ver uma prova por que ele funciona, porque se você encontrar já a primeira solução viável que você encontra, você já pode devolver e ela é a solução ótima.